Aleluia. Deus é bom. Ele é fiel. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Deus é fiel. Eu creio que Deus, quando Ele entra na vida do homem para mudar a história, Ele muda a história em todas as áreas, em todos os aspectos, querido. A restauração de Deus é completa. Deus não entra na nossa vida para, como eu disse aqui a semana passada, preocupado só em resolver um problema nosso. Lembra da história da mulher do azeite? Deus entrou na vida dela, não era para mudar só a história dela que estava ali com uma dívida. Deus mudou a história completa dela, completa, para toda a vida. Então Deus, quando entra na sua vida, Ele entra já com um destino para você, com um futuro extraordinário para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você quer que Deus se revele para você aqui, queridos? Quem deseja isso? Que Deus se manifeste nesse lugar. Existe um segredo para isso. Deus só se manifesta onde Ele é adorado. Então esse é o segredo. Se você quer que Ele se manifeste, encha essa casa de adoração. Aonde Ele é adorado, é aonde Ele se manifesta. Amém? Glória a Deus. Eu quero aproveitar aqui, o pastor ministrou aqui uma palavra de oferta para você. E nós temos muitos projetos, já que ele disse, foi bem claro, que tudo que entra para a igreja hoje é para que nós trabalhemos aqui com o propósito da igreja, além de manter a igreja aberta, de manter em dia as contas da igreja, as despesas da igreja. Nós temos sonhos e projetos para realizar nessa casa, amém, queridos? Eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês, nós oramos pelo Sidney e pela Ana, esse casal que Deus levantou para cuidar do ministério infantil, do Manancial Kids, e nós temos sonhos e projetos que nós vamos realizar com eles aqui na igreja. E uma das coisas que mexe, que move o nosso coração aí em relação às crianças, é oferecer para eles um ambiente propício para eles, amém? Para acolhê-los, para que eles fiquem também confortáveis. Afinal de contas, a gente prepara, arruma a igreja todinha para que vocês fiquem confortáveis, não é verdade? Então a gente se preocupa com as crianças também. E as crianças hoje, a sala deles lá embaixo, elas não está possível usar. Primeiro porque assim, há uma série de coisas que a gente precisa fazer de melhorias, de trocar piso, várias coisas que precisam ser feitas. Tem um banheiro lá embaixo que não está bom para usar, então a gente precisa reformar o banheiro. O acesso para lá é um acesso que molha num dia de chuva, por exemplo, a gente precisaria de uma cobertura que os conduzisse até lá. É uma despesa alta. E eu falei, enquanto a gente não cuida de lá, nós poderíamos cuidar desse ambiente aqui, que é a cozinha, que é onde eles estão ficando ali. Só que ali também a gente está com um problema. Vocês podem perceber, quem não conhece ali, dá uma passadinha ali do lado, vocês vão conhecer, é um espaço muito bom, onde a gente prepara o cafezinho, o chazinho para vocês. Quando chove, molha tudo ali. Molha tudo, cai terra. O pessoal que fez ali o telhado não fez de uma forma bacana. As paredes estão descascando, não está um lugar bacana. E ali sai, inclusive, um pouco mais acessível para a gente hoje, mexer para poder recebê-los. Então, nós desejamos fazer preparar aquele ambiente ali para a gente receber e fazer um trabalho bacana com as crianças, amém? Eu queria convidar vocês a fazer parte desse propósito específico, amém, queridos? Quem anda com a gente há mais tempo sabe que todas as vezes que nós tivemos planos e projetos aqui de mudança dessa igreja, quem está com a gente há mais tempo sabe que aqui aconteceu muita mudança, Sidney? Muita mudança em vista do que, quando a gente chegou aqui, de como está hoje. Muita coisa aconteceu aqui. E todas as vezes que nós nos levantamos para realizar uma mudança, nós unimos as nossas forças, amém, queridos? Nós nos unimos aqui, fizemos propósitos, os irmãos participaram, colaboraram e a gente conseguiu fazer tudo. Não tinha piso no altar, a gente colocou, isso aqui era de madeira mesmo, compensado, a gente colocou piso, a gente pintou a igreja, a gente fez muitas coisas aqui com a ajuda dos irmãos.
E para esse novo projeto eu gostaria muito de contar com vocês. Amém, queridos? E não se preocupe, talvez você não pense na dificuldade, porque a gente tem uma tendência de já pensar assim, nossa, mas meu mês está apertado. A gente já vai declarando palavras ruins, já pensamentos ruins já a respeito disso. Creia, nós trabalhamos a nossa fé nesse lugar, para o Deus que provê tudo nas nossas mãos. Amém? Então eu preparei aqui para você trazer, o pastor vai deixar disponível aqui para você. Essa aqui é uma oferta que está escrito a oferta para a compra do templo. Isso aqui foi um propósito realizado lá na sede, que ainda acontece até hoje. O povo, ela já faz anos, trabalha investindo, guardando, porque há o projeto de comprar aquele lugar. E eu creio que depois que desatar lá, desata para a gente também, em nome de Jesus. Começa do alto, né? A Bíblia diz que é da barba do Arão, vai descendo, escorrendo, e a gente está debaixo, vai debaixo dessa unção. Então está aqui esse envelope que nós separamos para você fazer parte deste propósito específico. Amém, queridos? Então na próxima ceia, que não é nesse domingo, é no outro, se eu não me engano é dia 14. Eu queria que você, em nome de Jesus, participasse disso. Que você levantasse uma oferta aí na sua vida, na sua casa, especificamente para esse propósito. Amém? Eu não quero estipular valores para vocês, até porque vocês sabem que a gente não trabalha dessa forma com vocês. Mas, queridos, ofereça o seu melhor. Amém? Dê o seu melhor. E a gente poderia citar aqui tantas coisas, né? Que é engraçado como a gente ora e pede a Deus assim. A gente sabe que há uma promessa de Deus. Eu quero que você entenda isso com uma visão espiritual. Amém? A Bíblia diz que toda semente que é plantada, que Deus, ela dá a colheita de 30, como é? 60 e até... Tá. Aí nós sonhamos. Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto para a tua vida financeira? Ai, pastor, eu quero comprar um carro. Eu estou falando de vida financeira, tá bom? Eu quero comprar um carro. Amém. Se você der uma oferta de R$2 e Deus te abençoar 100 vezes mais, você vai conseguir comprar esse carro? Você está entendendo? Então eu semeio aquilo que eu espero receber, que a palavra de Deus me dá. Então quando você for separar essa oferta, querido, pense nisso. Amém? A gente é um povo inteligente. Então eu não vou dar valores para você, porque o que talvez é sacrifício para mim não é para você. O que é para você talvez não seja para mim. Então que o Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, mas ama um coração que é generoso, que não tem dó, que abençoa mesmo. Às vezes a gente dá dinheiro aí, né, para tantas coisas, mas quando se trata de falar de reino de Deus, a gente retém. E quem retém para Deus, querido, retém a bênção na sua própria vida. Porque como o pastor falou, Deus não precisa do nosso dinheiro. A obra dele precisa. E nós é que precisamos da colheita daquilo que nós plantamos. Então deixa o Espírito Santo mover teu coração. Separe uma oferta de sacrifício para você trazer na Santa Ceia, dia 14. Tá bom? Quem quiser, faz assim que o pastor entrega para você em nome de Jesus. Fique à vontade. Você não é obrigado a participar. Fica à vontade aqui. Amém? Nós somos adultos maduros em nome de Jesus. Não quero que você se ofenda. Nosso desejo é que você seja abençoado, porque é isso que a Bíblia tem para você em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, querido, em nome de Jesus, pelo entendimento que Ele nos dá, através da sua palavra. Glória a Deus. E eu vou entrar aqui na palavra. Deus tem uma palavra para você, amém? Deus tem algo para você, querido. Abra seu coração nessa noite. Abra seu coração mesmo. Porque eu creio nessa verdade que o pastor disse aqui. Que Deus não despede, Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Não há ninguém na Bíblia que não tenha ido ao encontro de Jesus e tenha voltado do mesmo jeito. Então você veio ao encontro de Jesus. Jesus tem algo para você esta noite, em nome de Jesus. Uma palavra que vai desatar o teu futuro, vai te levar para o destino que Deus tem para você, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, você que trouxe, no livro de Gênesis, capítulo 15,
Você que não trouxe, o Sidney vai colocar aqui no telão para a gente acompanhar essa leitura. E nós vamos aqui transcorrer nessa leitura aqui, porque tem muitas revelações, muitas verdades de Deus para as nossas vidas nessa noite. Aleluia. Então a gente vai começar Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 15. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, gente. Estou inaugurando a minha Bíblia, gente. Minha Bíblia linda que eu ganhei. Ô, glória! Aleluia! Falei, ô, glória. Falei para as meninas que me deram ali, Denise e a Ana. Só por causa disso eu vou pregar hoje. Para inaugurar a Bíblia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 15. Então acompanhe a leitura aqui enquanto eu leio aqui por essa versão, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, talvez seja parecido, né? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão. Como era o nome dele, gente? Abrão. Sabe o que quer dizer Abrão? A gente sabe que Abraão é pai de multidões, né? A gente aprendeu isso. Abrão quer dizer pai exaltado. Olha o mistério, gente. Pai exaltado. E aí o pai exaltado casa com uma mulher que o nome dela antes era o quê? Sarai. Alguém sabe o que quer dizer Sarai? Sarai quer dizer contenda. Agora você imagina um pai exaltado casado com a contenda. Com certeza, tinha tudo para dar ruim. Imagina. Só que ao longo da história de Abrão e de Sarai, Deus muda a história deles. Amém? Deus faz um ajuste. Por quê? Porque Deus tem um propósito para realizar na vida deles. E aí já fica uma lição para nós, só nessa observação aqui, para nós. Assim como Deus fez ajuste na vida dele, Deus faz na nossa. Para que ele cumpra o propósito. Deus não podia cumprir os planos dele na vida de um pai exaltado e de uma mulher chamada contenda. Mas Deus podia cumprir o propósito dele na vida de um homem chamado pai de multidões. Olha só, Deus faz ajustes para cumprir propósito na vida dele. Então, todo ajuste que acontece na nossa vida é para que o propósito de Deus se cumpra. Você vai ver lá no capítulo 17, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Então, vamos continuar a leitura aqui. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Ele era Abrão ainda. Deus deu uma visão para ele, dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Diga recompensa. Aleluia. Está vendo que andar com Deus, como ninguém volta de mãos vazias, Deus é um Deus de recompensa, amém? Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. A gente vai ler bastante aqui agora, mas vamos meditar aqui nesse texto. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abrão. Deus faz um chamado para ele. Deus determina um propósito para a vida de um homem e ele diz para Abrão: Abrão, sai da tua terra e do meio da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Olha só, Deus é esse que nós servimos. Um Deus que nos chama e que não mostra para nós, porque ele disse: eu vou ainda te mostrar. Você vai sair primeiro, você vai deixar tudo, você vai largar tudo. E em obediência a Deus, Abrão sai da terra dele, deixa toda a sua parentela, e Deus lhe faz uma promessa de recompensa por essa
obediência. Então, queridos, toda obediência de Deus vai gerar uma recompensa para a nossa vida. Todo posicionamento de obediência que você tiver à voz dele, ao chamado dele, vai te gerar recompensa, querido. Esse é o Deus que nós servimos. Aí olha só, outra lição importante. Deus nos chama, assim como chamou ele. Deus não colocou um GPS na mão de Abrão. Deus falou assim, ó, larga tudo que você tem, deixa a sua família, deixa essa terra aí e vai para o lugar que eu te mostrarei. Arruma tuas malas, pega tudo e vai. E sai andando por aí. Deus não colocou um GPS na mão dele. Hoje é fácil a gente chegar a qualquer lugar, né? Põe ali no Waze e tal, a gente chega. Deus não fez isso com ele. Deus não colocou um GPS na mão dele, dizendo para onde ele iria, mostrando por onde ele passaria. Deus chamou ele e ele obedeceu. É isso que nós precisamos aprender, que Deus nos chama, independente de vermos ou não para onde estamos indo, nós precisamos obedecer, mesmo sem enxergar o trajeto. Lembra da palavra de fé que nós sempre pregamos aqui? Primeiro eu coloco o, depois Deus coloca o. Isso é fé. E é por isso que lá na frente este homem é reconhecido como o pai da fé, né? O homem da fé, porque ele fez isso, saiu assim. Só que no meio da caminhada, a gente sabe disso, na nossa vida não é diferente. Gerou dúvidas no coração dele. Que Deus falou para ele, olha, vai, eu vou te mostrar, você vai ter uma descendência numerosa, vou te levar para um lugar extraordinário, deixa tudo que eu vou te levar para uma nova história, um novo tempo, uma nova vida. E aí aqui no capítulo 15, Deus faz uma aliança com ele, e ele começa essa aliança dizendo assim, não tenha o quê? Medo. Ou seja, Deus já estava dando uma dica aí para ele, dizendo que não seria fácil, mas que ele não precisaria ter medo. Ele disse para Abraão, eu sou o teu escudo, aonde você estiver eu vou te proteger, eu vou te guardar. Deus já começa dizendo isso para ele, e vou te dar uma recompensa. Deus já começa assim na nossa vida, e é assim, querido, que começa. Ninguém chegou aqui e entregou a sua vida para Jesus debaixo de uma palavra ruim. Nós entregamos a nossa vida porque a palavra que nós recebemos foi uma palavra de esperança, de proteção, de mudança de vida. Deus sempre começa assim na nossa vida. Só que da promessa à realização do propósito há um processo que todos nós passamos. E isso gera dúvida no nosso coração. Isso gera dúvida. Esperar gera dúvidas. Verdade ou não? Ele recebeu, a gente vai continuar lendo aqui, que Abrão, ele recebeu uma revelação do futuro dele. Se você ler aqui a história, Deus conta tudinho para ele como vai ser. Até da escravidão do Egito, Deus fala aqui nesse capítulo. Deus fala tudo para ele. Deus dá uma revelação do futuro. Deus disse a ele aonde ele chegaria, mas não disse quando e como seria a rota para chegar lá. Mas Deus disse para ele, você vai chegar lá, você vai conseguir. Deus faz isso conosco, querido, amém? Deus te chamou para realizar algo, e você tem dentro de você, você sabe qual é o teu destino, você sabe para onde vai, você sabe, querido, que o principal destino é a glória, nós sabemos disso, mas a rota para lá é que é difícil, e no meio dessa rota, e não só estou falando de vida eterna, estou falando das realizações, das promessas que Deus já fez na nossa vida, há um processo, há um caminho que gera dúvidas aí nessa caminhada. Enquanto aguardamos que a manifestação daquilo que nós esperamos que aconteça, enquanto nós estamos aguardando, podemos ficar frustrados, desanimados e impacientes. É assim que acontece. Por quê? Porque sentar
numa sala de espera de qualquer lugar não é confortável. Vocês gostam, gente? Vai no médico para ser atendido, senta na sala de espera. É confortável para vocês? Vai no escritório para fazer qualquer coisa, senta na sala de espera. Esperar não é confortável. Esperar gera desconforto dentro de nós, principalmente hoje em dia, que somos uma geração imediatista, que nós queremos tudo rápido, né? Quando Deus fala conosco, ou nos mostra algo, nós ficamos entusiasmados. Não é interessante que assim, quando a promessa vem para nós, o nosso coração se enche, né? Nós ficamos, é como uma mulher que engravida, começa a gerar aquilo. Aquela notícia da gravidez traz tanta alegria, nós ficamos tão entusiasmados, mas aquela criança entra, não vai nascer no dia seguinte. Existe todo um processo de desenvolvimento para aquela criança nascer, né? Sim? Então as promessas de Deus, quando são liberadas, é como se nós ficássemos grávidos, e a gente precisa gerar. Vai crescendo dentro de nós até chegar o momento certo de acontecer, de nascer. Aleluia. Ele plantou uma semente dentro de nós. Pode colocar a mão no seu coração e dizer isso? Deus plantou uma semente dentro de mim. Só que eu preciso aprender a aguardar. Amém? Aguardar é tempo de preparação. Enquanto nós aguardamos, nós estamos sendo preparados para o dia da colheita daquela semente que foi plantada dentro de nós. Amém? Então olha para alguém aí, se você tem alguém perto de você, diga: aprende em nome de Jesus a aguardar. Aquieta a tua alma, meu irmão, minha irmã. Escuta, esses períodos de preparação, elas nos equipam para lidar com aquilo que Deus vai entregar nas nossas mãos. Esse tempo de preparação nos prepara para receber a realização da promessa, a realização da revelação de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos estarmos sendo preparados aí nesse tempo. Então, em nome de Jesus, aprenda a descansar no tempo de Deus. E a pastora já pregou isso aqui, que o tempo de Deus não é igual o nosso. Nós trabalhamos pelo Cronos. O nosso tempo é o Cronos. O Cronos é relógio, é hora marcada, é tempo contado. Cronos fala de quantidade, a gente conta, estamos contando, aí a gente fica, é por isso que a gente sofre tanto de ansiedade, porque aí vai acabando o dia, vai chegando outro, porque a gente está preso a esse tempo. Mas o tempo de Deus, ele é diferente. O tempo de Deus não fala de quantidade. O tempo de Deus se refere à qualidade. Porque quando Ele entrega, está pronto, está perfeito para a gente receber, querido. Então, aguarda, aprenda a aguardar o tempo de Deus para as coisas acontecerem na sua vida. Amém? Então, vamos continuar a leitura aqui. Aí Abraão diz assim: ó soberano Senhor, que me darás, no versículo 2, se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então Deus faz uma promessa de que dará uma recompensa, uma herança para Abraão. Só que Abraão não tem filhos, então acontece a dúvida, não há nada que ele esteja enxergando. Então isso gera dúvida. E aí na dúvida, todos nós fazemos o que Abraão fez aqui. A gente tenta dar um jeitinho para Deus. A gente tenta dar uma solução. Deus, olha, como eu não tenho ainda, que tal se a gente fizer? A gente tenta negociar com Deus. E é aí que muitas coisas dão ruim na nossa vida. Abraão negociou com Deus, não foi nem uma vez, nem duas. Sabe por quê? Porque primeiro ele quis negociar com Deus o servo. Era um homem de Deus esse Eliezer. Ele era um servo, querido, maravilhoso, que servia maravilhosamente bem na casa de Abraão. Ele era um homem fiel, ele era um homem honesto. Mas ele não era o filho
Ele não era o herdeiro. Ele não era a promessa que Deus tinha para ele. Assim como aconteceu com o servo, aconteceu com Ismael. Você sabe, tentou dar um jeitinho na promessa de Deus, porque estava demorando. Querido, em nome de Jesus, não tenta dar jeitinho enquanto você aguarda. Aguarda no Senhor. Porque a promessa para você não é nem Eliezer e nem Ismael, a promessa para você é Isaac, querido. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Aí, olha só, no versículo 4, diz assim: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Surgiu a dúvida, veio a resposta de Deus. Abrão, vou falar aqui nas palavras, né? Segundo a minha versão aqui. Sossega. E não tenta dar jeitinho, para de palpitar na minha maneira de trabalhar, aquieta a tua alma, né? Ele disse: esse não será o seu herdeiro, mas um filho gerado por você é que será o seu herdeiro. E aí Deus faz algo extraordinário. Se tivesse, nós faríamos hoje. É que está chovendo, senão a gente faria isso. Olha só o que Deus faz. Leva Abrão para fora da tenda e diz para Abrão: olha para o céu. Eu quero que você feche os seus olhos aí agora. Feche os seus olhos aí onde você está e começa a contemplar. Você já foi em algum lugar aí onde o céu estava limpo, estava carregado de estrelas? Você já foi para esse lugar, querido? Você já foi num lugar assim? Visualiza aí esse céu estrelado, não tinha nuvem nenhuma. E Deus leva Abrão para aquele lugar e diz: olha para o céu. Se você é capaz, conta as estrelas aí que você está vendo. Oh, Espírito Santo de Deus. E ele disse: assim, Abrão, é dessa forma. De forma que você não vai conseguir contar. Essa será a sua descendência. Aleluia! Essa é a promessa de Deus para ele. Coisas grandes, coisas extraordinárias. Ele era incapaz de contar, porque aquilo que Deus realiza, nós somos incapazes de entender com a nossa mente humana, querido. Oh, glória! Aleluia. Abrão, a Bíblia diz, creu no Senhor, no versículo 6, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que te tirei do Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Glória a Deus. Perguntou-lhe Abrão, ainda no meio da dúvida: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Como posso saber que tomarei posse da tua promessa? Quantas vezes, querido? Quantas vezes na tua caminhada com Deus você já fez essa pergunta? Quantas vezes você disse: ó Deus, como, Senhor, como eu posso saber se eu vou conseguir mesmo? Porque eu não estou enxergando, Deus. Está limitado demais. Como eu posso ter certeza que isso realmente vai acontecer? E aí eu quero trazer outra revelação profunda de Deus aqui. Olha só o que Deus faz com Abrão. Ele diz assim, ele dá uma orientação para Abrão. Abrão, traga-me uma novilha, no versículo 9, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Nós sabemos aqui pela palavra de Deus que naquela época toda adoração era realizada por meios de sacrifício. A aproximação do homem com Deus era realizada por meio de sangue derramado. Era de sacrifício.
Nunca Deus enganou o homem, querido. Sempre deixou claro que era por meio de esforço, era por meio de sacrifício, era por meio de sangue derramado. É necessário sacrificar para andar com Deus, para ter a revelação de Deus, a presença de Deus. Era necessário sacrificar. É por isso que o pastor falou aqui, porque hoje nós sabemos que nós não precisamos mais matar nenhum animal para derramar sangue, para nos aproximarmos de Deus, porque Jesus Cristo se fez o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue, gerando esse acesso. Mas, querido, eu quero que você entenda que espiritualmente, sacrificar, ele significava adoração, significava reverência, significava entrega. E embora Jesus tenha morrido por nós, já tenha derramado o seu sangue, não mudou a nossa responsabilidade de continuar adorando, de continuar reverenciando, de continuar entregando para Ele. É por isso que o pastor falou, você não pode sair da sua casa. Inclusive eu disse a semana passada, não saia da sua casa se não for para estar com o coração aberto para receber, porque não vale a pena. Fica na tua casa se for para vir aqui e não receber o mínimo aqui. O mínimo. Se você disser, Senhor, eu não consigo entender muita coisa, não consigo absorver muita coisa, mas 5 minutos de uma palavra, lembra da semana passada? Pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. E aí o pastor falou aqui, tem gente que para sacrificar a Deus, para adorar a Deus, lá naquela época, não tinha condições de levar outras coisas, levava um pombinho. Era assim, levava uma ovelha, um carneiro, um novilho. Tinha gente que sacrificava levando boi. Tinha gente que tinha mais para dar, tinha gente que tinha menos para dar, mas não comparecia diante de Deus quem não tinha nada, quem estava de mãos vazias. Toda oportunidade que você entra na igreja, que você tem a oportunidade de oferecer o teu sacrifício, seja o boi ou seja a rolinha, mas você tem a oportunidade de sacrificar. Dá o seu melhor. Como é que eu faço isso? Fazendo o que eu posso fazer. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, mas alguma coisa você pode oferecer na casa de Deus em adoração. E se nada você puder fazer, o mínimo, você vai poder se expressar diante dele, erguer suas mãos e entregar a melhor adoração que você puder no seu lugar. E como nós começamos aqui falando, é na adoração que ele se manifesta, que ele se revela. Amém? Então Deus fala para ele, Abrão, você está com dúvida ainda do que eu vou fazer por você? Prepara aí, prepara uma novilha, prepara aí uma cabra, um carneiro. Deu especificações para ele. E aí, no versículo 10 diz assim, Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. Ou seja, ele fez um corredor. Partiu os animais, colocou um de um lado, outro do outro. Cada animal, uma banda de um lado, outro do outro. E foi fazendo um corredor ali. Um altar de sacrifício. Aí olha só, que interessante que acontece aqui no versículo 11. Ele preparou tudo, amém? Para entregar para o Senhor, era o sacrifício. Mas no versículo 11 diz assim, nisso, aves de rapina, tá ali? Estão lendo, né? Está acompanhando aí, amém? Vocês estão aí, queridos? Amém, glória a Deus. Começaram a descer sobre os cadáveres, sobre aqueles animais partidos. Só que Abrão, o que ele fazia? Ele os mandava para lá. Aves de rapina começaram a descer sobre o sacrifício. Vocês estão entendendo, querido? Olha só. Todo mundo tem adoração para oferecer. Só que, olha só, aves de rapina vinham sobre aquele sacrifício. E Abraão começava a enxotar, começava a afastar. Sabe o que isso quer dizer? Recebe aí essa revelação. Isso está dizendo para nós que nós precisamos ficar alertas. Alertas.
na nossa caminhada com Deus, no nosso culto, na nossa adoração, no nosso caminho com Deus, querido. Nós precisamos ficar alerta, porque tudo que o diabo quer é enviar aves de rapina para pousar no nosso sacrifício, para impedir que nós ofereçamos para Deus o sacrifício que Ele quer. Ele quer atrapalhar, querido, o nosso sacrifício, a nossa entrega. E o que são essas aves de rapina? A gente pode trazer isso como lições para nós, e elas podem ser muitas coisas. As aves de rapina são as vozes contrárias, que muitas vezes são lançadas contra nossas vidas, dizendo que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo. Fala, você vai de novo para a igreja, você está virando beato de igreja. Sabe, as vozes de rapina é o que o pastor falou aqui. Você vai dar dinheiro para o pastor. E essas aves vão roubando o seu culto, vão roubando a sua adoração, vão atrapalhando você de oferecer o melhor. O que são essas aves de rapina? São as escolhas que nós fazemos na nossa caminhada com Deus. Quantas escolhas erradas nós fazemos, é o tipo de pessoas erradas que nós escolhemos caminhar. Elas podem ser aves de rapina, para nos tirar do propósito, entende? Quais são as escolhas que você tem feito, aquilo que você tem assistido, aquilo que você tem dedicado o seu tempo? Tem gente que vive falando que não tem tempo para Deus, mas conhece a internet, as notícias das redes sociais todas, porque tem tempo. Para Deus não. São aves de rapina que está querendo te roubar do propósito de ser o adorador que Deus quer que você seja, querido, de oferecer a Ele o melhor. Então, quem são essas vozes de rapina na sua vida? Eu não sei quais são, mas você pode identificar. O que é que tem te tirado do propósito? São os amigos errados, as escolhas erradas que nós fazemos. Queridos, Deus te chamou para um propósito. Deus tem algo para concluir na sua vida, e a gente canta, e a gente declara, e a gente diz tantas vezes que aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para concluir, e Ele quer concluir, mas muitas vezes nós não deixamos, porque nós permitimos que as aves de rapina pousem em nós. É o desânimo, é uma coisinha, e o diabo é muito sutil. Ele vai começando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Esses dias acho que foi o Daniel que postou algo a respeito disso, não foi, Dani? Não tenho certeza. Que fala exatamente da sutileza de vir um pouquinho, não me lembro. Às vezes foi até eu mesmo, não sei. Da sutileza, a forma como o diabo vai entrando, ó, devagar. Ele não chega chutando o pé na porta, querido, derrubando tudo, porque senão ele te assusta e você manda ele embora. É sutil, é devagar, é um dia. Eu até falei, postei isso a respeito da igreja. Não vou para a igreja hoje. Aí a semana que vem, já não dá, acontece alguma coisa, chega um parente, chega alguma coisa. Na outra semana, eu já não quero ir. Eu já não tenho mais força para ir. A gente vai esfriando, vai minando. Queridos, isso são aves de rapina pousando na nossa adoração, no nosso culto, roubando o propósito de Deus para as nossas vidas. E Deus te trouxe aqui nessa noite para lembrar para você que Deus tem um chamado para a sua vida, querido. Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. Então faça como Abrão, enxota essas aves, põe para correr essas aves, não deixa elas pousarem no teu relacionamento com Deus. Ainda dá tempo, querido. Dá tempo de restaurar isso. Tudo isso que é roubar tua vida, te tirar do propósito, põe para correr. Faz aí um sinal. Sai. Vai, faz aí, vai. Eu não vou olhar não. Ninguém olha, vai. Faz sozinho, faz. Sai. Em nome de Jesus, sai. Tudo que está me tirando do propósito, vai embora. Em nome de Jesus. Porque Deus tem algo para realizar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ao versículo 12. Veja bem, outra revelação profunda de Deus aqui. Diz assim, olha, ao pôr do sol, no entardecer do dia, o dia estava deixando de ter seu brilho, né? Abrão foi tomado de sono profundo,
E eis que vieram sobre ele densas e apavorantes trevas. Ele já tinha entendido qual era o propósito dele. Deus já tinha mostrado. Ele já tinha ali cortado aqueles animais para oferecer. Ele já tinha entendido que ele precisava cultuar, que ele precisava adorar, que ele precisava sacrificar. E ali, esperando ainda algo, ele foi tomado por um sono. Eu creio porque Deus queria trazer algo para ele, uma revelação para ele. E de repente, ele foi ali tomado, aquele momento foi tomado por umas trevas, que a Bíblia chama de apavorantes. Era medo, gerava medo, pavor. Querido, caminhar com Deus, eu não sei se alguém já te ensinou isso, se alguém disse isso para você. Eu quero te dizer aqui em nome de Jesus, eu quero contradizer essa palavra, que se alguém disse isso para você, querido, era mentira, que andar com Deus é um mar de rosas, que andar com Deus era tudo maravilha, tudo fácil, é tudo perfeito. Caminhar com Deus não é fácil. Lembra que nós falamos de sacrifício? Deus exige de nós sacrifício. Ele mesmo foi exemplo de entrega, de sacrifício. A caminhada com Deus é assim, de esforço. Nós teremos muitas dificuldades, nós sabemos, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos. Então nós estamos sujeitos a passar por essas densas e apavorantes trevas. Nós viveremos momentos de medo, não um nem dois, muitos ao longo da nossa jornada. Mas lembra o Deus que chamou ele, começou dizendo: não temas, eu sou o teu escudo. Foi assim que ele começou, queridos. Então nós teremos aí situações onde nós ficaremos apavorados, onde nós teremos medo mesmo diante das circunstâncias, diante das situações. No versículo 13 diz assim: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes, olha só, Deus mostrando para ele as dificuldades, serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Gente, olha quanto tempo antes Deus falou para Abraão que o povo dele seria escravo do Egito. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. E você sabe disso, que isso foi uma verdade que se cumpriu, porque quando Deus tirou o povo de lá, lembra da história? Moisés foi libertar o povo. Faraó disse: tá bom, pode ir, somente os homens. Ele aceitou? Tá bom, somente os homens e as mulheres. Ele aceitou? Não, que nós queremos os animais também, porque a gente precisa sacrificar no meio do caminho. Tá bom, deixa suas coisas aí, leva. Ele aceitou? Não, a Bíblia diz que o povo saiu do Egito com tudo o que eles tinham, tudo. Deus tirou, resgatou eles com tudo de lá. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, está no versículo 15, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Olha a revelação de Deus, já mostrando todas as dificuldades que ele enfrentaria. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão. Escuta que tem outra revelação aqui de Deus para a sua vida. Então, primeiro, ele foi tomado ali por aquele medo, aquele pavor. E Deus fala com ele no meio daquele medo, porque era assim que Deus precisava mostrar como seria. Deus mostra para ele o tempo de escravidão, de dificuldade que eles passariam. Deus começa a revelar tudo ali para ele. E aí anoitece. Fica tudo escuro. E a Bíblia diz que quando anoitece, olha só. Versículo 17, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa,
passou entre os pedaços dos animais. Aonde há adoração, há manifestação de Deus. Aonde há adoração, há revelação de Deus. Isso já era, querido, profético, porque nós falamos aqui do Egito. E o Egito, nós já ensinamos aqui que simboliza o quê? O que o Egito simboliza para nós? O mundo. O Egito simboliza o mundo. E Deus nos resgatou, nos tirou do mundo, nos resgatou de lá. E essa revelação que Abrão recebe foi no entendimento ali da escravidão no mundo. Deus já estava mostrando ali para ele aquela escravidão, estava mostrando aquela dificuldade, e de repente a glória de Deus se manifesta naquela tocha, mostrando para eles que a libertação chegaria, que um libertador se manifestaria. Era Deus se manifestando ali naquela hora, recebendo aquela adoração. Mesmo no sacrifício, querido, nós fomos tirados do Egito por meio de Jesus Cristo, a tocha acesa no meio de nós. Ele é a tocha, é o fogo consumidor. Aleluia! Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. E todas as vezes que você quiser vê-lo se manifestar ainda mais na sua vida, precisa de haver adoração. Adoração e entrega. Aleluia! Nós saímos do Egito, nós fomos libertos do Egito, nós fomos libertos do mundo. Glória a Deus. E ele foi no meio do sacrifício, revelando mesmo até o próprio sacrifício de Jesus que ele faria, que aconteceria ali no futuro, querido. Aleluia. Deus fez a promessa de uma numerosa descendência para Abraão, através de Isaac. Essa era a promessa de Deus. A gente vai ler aqui histórias maravilhosas. Se você for ler a história de Abraão, coisas maravilhosas aconteceu através deste homem. E a gente aprendeu aqui que Abraão quis dar um jeitinho para que essa promessa se cumprisse através de Eliezer, através de Ismael. E isso só gerou problemas. Não queira dar jeitinho para Deus. Entre no tempo de Deus. Aprenda a esperar pela promessa certa de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus para Abraão era Isaac. A descendência numerosa era Isaac. Sabe o que quer dizer Isaac? Você sabe que o jeitinho de Abraão só gerou contenda, que até hoje deu ruim. Até hoje gera problema, gerou problemas até hoje, até os dias de hoje. Há uma briga desses dois povos, desses dois filhos de Abraão, Ismael e Isaac, por causa do jeitinho que ele tentou dar. Só que a promessa de Deus era Isaac. O que Deus tem para você é Isaac. Não é outra coisa, não é Eliezer, não é Ismael, não é jeitinho. Não queira colocar a sua mão, espere o que Deus tem para você. E eu quero dizer para você que Isaac, o significado do nome Isaac quer dizer risos. Risos. Isso quer dizer que o tempo da tua alegria vai chegar, o tempo de cantar vai chegar, o tempo de celebrar vai chegar, o tempo, querido, da realização das promessas de Deus para a sua vida vai chegar, e você vai rir na presença do teu Deus, porque como tantas vezes nós declaramos e cantamos, e nós vamos cantar esta noite, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, o Isaac de Deus vai chegar ao amanhecer. As promessas de Deus vão se cumprir, vão se cumprir na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, eu não sei
Qual é o momento? Queria que você fechasse seus olhos aí onde você está, e meditasse sobre o tempo que você está vivendo. Eu tenho certeza aqui que todos vocês têm promessas de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza. E eu não estou falando daquela promessa. Por que eu tenho certeza? Porque eu não estou falando daquela promessa que chega um homem de Deus, uma mulher de Deus e diz para você que Deus vai fazer. Não é só essas. Eu tenho certeza porque as promessas de Deus, elas são bíblicas. E elas estão ali, são as verdades de Deus que não falham. Estão escritas e elas durarão para sempre na sua vida. Elas serão realizadas se você decidir que elas se cumpram, querido. Se você quiser que elas se cumpram na sua vida. Eu não sei qual é o momento da sua vida. Eu não sei se de repente você permitiu que aves de rapina pousassem sobre você. Por causa de alguma circunstância, algum momento, alguma coisa deu errado, alguma escolha errada que você fez. Mas hoje Deus te chama para você, mandar embora essas aves. E tomar um posicionamento diante de Deus. E não permitir que essas aves de rapina roubem o teu sacrifício, o teu culto, a tua adoração com teu Deus, querido. Aleluia. Aleluia. Aleluia.